Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Você sofre com dores que te acompanham, aí você pode contar meses, anos. Você já buscou ajuda, não conseguiu solucionar. Aproveita essa oportunidade. No programa de hoje a gente vai ter mais conhecimento, vai adquirir mais conhecimento sobre dor crônica e a abordagem multidisciplinar que nós tanto falamos aqui em várias entrevistas. A gente vai entender do que se trata, como é que ela acontece, por que que tem tantos benefícios aí, por que que essa abordagem traz tantos benefícios para o paciente. Hoje eu tenho o prazer de receber dois convidados aqui no Consulta ao Doutor. Eu vou começar apresentando o doutor André Mansano. Ele é médico intervencionista da dor, explica tudo para nós. E para complementar, porque a gente fala da abordagem multidisciplinar e o fisioterapeuta faz parte dessa abordagem, eu recebo o doutor Hélio Nishioka, que é fisioterapeuta. Hoje a gente tem um bate-papo completo, então, sobre dor crônica, quais são as patologias aí que mais acometem as pessoas e como deve ser esse acompanhamento, como é o tratamento das dores crônicas. 2019, eu sempre falo isso, não precisa sofrer com essas dores, né? Pelo menos dá para melhorar a qualidade de vida, é o que a gente aprende aqui com os nossos especialistas. Doutor André Mansano, obrigada por ter vindo hoje, estou muito feliz de receber aqui. Eu que agradeço, Denise. E o estreante aqui no Consulta ao Doutor, doutor Hélio Nishioka, fisioterapeuta. Seja bem-vindo, obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite. Eu adoro falar sobre dor. Ninguém gosta de sofrer com as dores, mas desde que eu comecei a me aprofundar nesse assunto, entendendo um pouquinho, recebendo os nossos convidados, já deu para perceber que dá sim para melhorar a qualidade de vida, independente de qual é o problema. As pessoas costumam dar nota para a dor, né? Existe uma escala, dá para reduzir sim a nota dessa escala e com isso significa que está sofrendo com menos dores e melhorando a qualidade de vida, doutor André, é isso? É isso, né? Então, a escala que a Denise falou é uma escala de 11 pontos, né? Onde 0 é a ausência completa de dor e 10 seria a maior dor que aquele paciente consegue imaginar. Então, a gente já percebe que há uma escala subjetiva, né? O paciente que valora a sua própria dor e é assim que tem que ser, porque é o paciente que sente a própria dor, né? Mas dá para melhorar sim e o tratamento multidisciplinar é a melhor resposta, é a melhor opção, com certeza. Doutor Hélio, a gente sabe que o fisioterapeuta tem um papel muito importante na vida das pessoas que sofrem com dores, que buscam a reabilitação, às vezes fizeram cirurgias, mas hoje o nosso tema aqui é a dor, com cirurgia ou não, a pessoa quer melhorar. E ela te vê, o paciente vê o fisioterapeuta muito mais do que vê o médico. Ela volta ao médico, mas a fisioterapia existe você é mais constante, né? Algumas vezes por semana, você acaba vendo mais esse paciente. E esse relato, então, quando o paciente buscou o doutor André, por exemplo, ele deu a nota ali para a dor em 9, 10. Conforme as consultas e as sessões de fisioterapia vão acontecendo, há essa conversa também, esse feedback do paciente? Porque ele precisa, claro que ele quer melhorar da dor, ao mesmo tempo, melhora, mas ele não pode parar, né? Quando ele melhora. Exatamente. A gente ouve o médico que nos manda o paciente, a gente também ouve o paciente, que é encaminhado pelo médico, e a gente faz toda uma segunda avaliação, porque é a avaliação segundo a visão do médico. Unindo as visões do médico, do fisioterapeuta e também a visão do paciente, porque na equipe multidisciplinar você tem que incluir o paciente como um agente ativo dessa equipe, você, juntando essas peças, você consegue montar um panorama, um cenário e uma visão um pouco mais ampliada do que é só a coluna, do que é só a articulação. E aí você consegue uma estratégia melhor para cuidar desse paciente. Perfeito. Doutor André, quais são as principais patologias que provocam dor que as pessoas buscam hoje? Então, o que tem mais no consultório hoje? Quando o assunto é dor, é o quê? É coluna? É aquela neuralgia do trigêmeo? O que acomete mais as pessoas hoje? Dor lombar, com toda certeza, né? Então, já tem vários estudos científicos que mostram que as dores lombares são as dores que mais causam incapacidade na humanidade em geral, né? Então, nós, como profissionais de saúde, a verdade é que nós estamos falhando em prevenir e em tratar grande parte desses pacientes, né? Isso é um dado bem alarmante. Em segundo lugar, as dores de cabeça, né? E depois as dores cervicais. Isso
mais ou menos no consultório médico, é o que tem mais prevalência, o que mais aparece de queixa no nosso consultório. Nós já tivemos a oportunidade de falar aqui em determinada entrevista que uma das complicações de uma cirurgia na coluna é dor. Sim. E aí quem está em casa às vezes pensa que vai operar e o problema acabou, né? E vai falar, não vou mais ter que voltar no fisioterapeuta, ou acha que vai só voltar na fisioterapia, que é para reabilitar, depois que voltar a andar, olha, maravilha. Não é assim, mas precisa fazer, o médico tem o papel de conscientizar também o paciente dessa disciplina também na abordagem multidisciplinar, que aqui a gente vai falar bastante da fisioterapia, mas é claro que além do fisioterapeuta, essa abordagem pode incluir vários outros profissionais, né? A minha entrevista mais assistida aqui, né? Mais acessada é aquela de dores após cirurgia de coluna. O que acontece é que não só os pacientes, mas muitos profissionais de saúde olham para a cirurgia, independente de qual seja, como algo definitivo, né? Então, é obviamente que se nós estamos falando de uma apendicite, a chance daquilo ser definitivo é muito grande. Mas quando nós estamos falando de dor crônica, isso não é verdade, né? Então, a dor crônica é muito mais do que uma alteração num tecido do corpo, numa articulação ou coisa desse tipo, que pode ser corrigida, entre aspas, mecanicamente, né? Envolve muitas outras coisas. Por isso que a cirurgia não tem tão bons resultados assim como em outras doenças, né? Então, o primeiro passo é desmistificar para o paciente que aquilo é algo 100% eficaz, né? Partindo desse ponto, nós vamos explicar para o paciente que ele deve procurar, inicialmente, tratamentos que têm menos potencial de causar dano. Então, o que a gente menos quer para o paciente é que ele fique pior do que ele está. Esse é o primeiro passo. Eu não quero que o meu paciente fique pior do que ele chegou para mim. E para isso a gente começa com tratamentos que não necessariamente são mais simples, mas são tratamentos que têm menor potencial de causar dano, né? E aí a gente vai evoluindo nessa escada de tratamento, aumentando a invasividade do tratamento só quando for necessário. Ou seja, só quando aquele passo menos invasivo não for suficiente. Tá bem? E aí a última escada, o último degrau, digamos assim, é a cirurgia. Tem suas indicações, é fato, tem suas indicações, mas ainda a gente está vendo cirurgias superestimadas e feitas quando, na verdade, a gente poderia tentar resolver com outra forma. E claro que aqui a ideia não é falar sobre isso, mas tem sim muitos profissionais da área médica que acabam dando a entender que é a solução definitiva ou que depois o problema está resolvido. E, na verdade, isso é bem complicado, né? Não tem garantia na medicina, a gente já sabe disso. Não tem garantia, né? A gente até costuma dizer em saúde que para martelo tudo é prego, né? Então, é óbvio que um cirurgião, a forma que ele vê mais próxima de ajudar um paciente é aquela técnica que ele domina, é a cirurgia que ele domina, né? Então ele tende a superindicar aquele procedimento, porque ele sabe fazer aquilo, eventualmente ele já fez várias vezes com bons resultados, outras vezes com resultados não tão bons assim, mas ele acaba valorizando mais os bons resultados e até inconscientemente tende a indicar mais, né? Doutor Hélio, paciente que chega até você, claro que você quer reduzir a escala dele de dor na primeira sessão. Aí muitas vezes ele sai de lá e não volta nunca mais. Ou não volta naquela semana. Depois vem a dor de novo, ou ele toma aquele puxão de orelha do médico e depois ele volta. O tratamento pode ficar comprometido. Então, estava melhorando, depois ele para de fazer e você volta ali na estaca zero? Sim, totalmente. Mas faz parte da consulta de avaliação do paciente você também educar o paciente quanto às expectativas, né? Eu dou um exemplo ao paciente, por exemplo, quando ele está dentro do avião e o piloto diz para ele que daqui 3 horas ele vai aterrissar em alguma cidade e tudo bem, isso está combinado. Por algum contratempo, algum problema meteorológico, o avião tem que desviar de uma tempestade e vai atrasar o voo por 30 minutos. O piloto entra no rádio e avisa os passageiros que o voo vai demorar 3 horas e meia. Isso é alinhamento de expectativa. Então eu tenho que explicar para o meu paciente que ele precisa passar por um processo de recuperação, um processo de reabilitação que envolve a educação. Às vezes, avaliando o paciente, e depois de conversar com ele por 1 hora, o paciente bate na perna assim e fala, bom, quando é que eu vou começar meu tratamento? Eu falei, já começou.
Faz 1 hora que a gente está tratando de você. Eu estou te ouvindo, ouvindo as suas expectativas, estou te falando os meus pontos de vista, e aí a gente vai unir tudo isso, levar em consideração e buscar o nosso objetivo em comum. Perfeito. Alinhar a expectativa é sempre bom. A gente fala muito da indicação médica, então, do médico para o fisioterapeuta, mas o contrário também acontece, né, doutor? Porque o paciente, ele pode sim, qualquer pessoa pode buscar um fisioterapeuta, uma clínica de fisioterapia, não há necessidade, né? Para fins de atendimento por convênio, reembolso, essas coisas, você precisa, claro, ter ali o seu pedido médico. Para alguns convênios nem precisa mais. Mas você pode receber esse paciente e se você acredita que ele precisa de uma avaliação médica, encaminha também, né? Então, é uma via de mão dupla. Claro, isso é muito importante. Nós temos a consciência da nossa área de atuação e saber que, em alguns casos, o paciente, mesmo nos procurando e mesmo tendo esse primeiro contato com o fisioterapeuta, temos que fazer a nossa avaliação, excluindo os pontos de risco, os pontos mais de alerta, e encaminhar ao colega competente. E aí até funciona uma certa confiança do paciente quando a gente encaminha para um profissional que vai adotar a maneira de tratar isso de maneira menos invasiva, mais consciente, usando educação, usando o trabalho ativo junto e ajudando o fisioterapeuta também no trabalho que ele vai fazer de recuperação depois. Doutor, para quem está em casa, às vezes sofre há tantos anos com essa dor que ele acha que esse é o padrão normal de vida. Então ele não sabe, sente a dor, mas ele não... Denise, eu já busquei essa consulta, já me disseram, o médico disse que eu tenho que abraçar essa dor mesmo. Como é que fala hoje com quem está em casa para buscar, de repente, uma reavaliação? Um médico especialista em dor, doutor é médico intervencionista da dor, uma especialidade aí, não sei se é mais recente ou se profissionais que já tinham uma área de atuação agora buscam essa também, tamanha queixa que se tem de dores. E como é que caracteriza a dor crônica? Porque um episódio de dor, você vai pegar alguma coisa, dar um mau jeito ali, né? Bateu, sente dor. E dor crônica, como é que a gente caracteriza? Essa pergunta é muito importante. A dor crônica é uma questão de tempo. Então, em teoria, uma dor que acontece em mais de 3 meses durante o ano, ela é considerada crônica. O que é diferente do que muitos pacientes acreditam, que é a dor intratável. Então o paciente muitas vezes vem, a minha dor já é crônica, no sentido, já não tenho mais esperança. Não, a dor crônica é uma questão no tempo. A dor aguda é aquela dor mais recente, né? Agora, com relação entre aspas, a função da dor no corpo, a dor aguda é muito importante. A dor aguda, ela serve como um alerta de que algo não está certo. Então um exemplo clássico é alguém que queima a mão. Antes mesmo da informação chegar no cérebro, eu já tirei minha mão do fogo. Então isso é uma questão de sobrevivência. A dor crônica é algo muito mais complexo, onde já tem alterações em todo o sistema que percebe a dor, em todos os neurônios que percebem a dor. Então a coisa fica um pouquinho mais complicada. E muitas vezes ela já perdeu aquela função de alertar que algo está errado. O paciente já não tem mais benefício com a dor crônica. Com a dor aguda ele tem um benefício, que é o alerta. Com a dor crônica já não tem mais. Então ele fica somente com sofrimento. Tá? Agora, com relação à questão de procurar auxílio da equipe de saúde, o que eu percebo no consultório, no paciente que tem uma dor de muito tempo, é que ele passa por alguns períodos de desesperança, né? Então, não quero mais, cansei, nada resolve. E aí, por algum motivo ou outro, ou ele ouve algum parente, algum amigo que teve um tratamento de sucesso, ou eventualmente assiste seu programa, ouve um tratamento diferente, ele se enche de esperança e vai procurar ou o médico, ou o fisioterapeuta, ou algum profissional de saúde. E aí ele vem com a expectativa lá em cima para fazer algo pontual. Então eu vou naquele médico porque ele falou daquela técnica X. Ele vem com a expectativa alta, se não der certo, ele entra naquele ciclo de expectativa e frustração. Expectativa e frustração. Porque a maioria, para ser bem sincero, ele quer chegar no consultório mais ou menos assim, entrega o meu corpo e resolve o meu problema. Quando a gente sabe que o mais eficaz é quando a equipe de saúde, junto com o paciente, faz o tratamento, né? Então eu comparo muito com aquelas provas de resistência, onde vai aquela moto assistindo o corredor do lado do corredor. Aquela moto é importante, mas quem está correndo é o corredor. Tá? Em algum momento aquela moto pode auxiliar.
mas na maior parte do tempo o trabalho é do corredor, é do paciente. E é preciso tomar alguns cuidados com esses tratamentos que são únicos, exclusivos e só uma pessoa faz, né? Porque hoje a gente tem que ter consciência do que vai fazer. É claro que você pode escolher, né? Ser responsável por essa opção, essa escolha, mas é preciso ter cautela, né? Tem um motivo, doutor André, para muitas vezes uma demora. Então você tem algo aí que já está sendo muito estudado, que pode sim trazer muito benefício, mas precisa das liberações, né? CFM tem que aprovar, você tem que ter liberações. Existe um papel regulatório do CFM que ele é, de certa forma, protetor. Muitas vezes ele vai atrasar, inclusive, o emprego de algumas técnicas que são boas. Mas, por outro lado, ele vai prevenir que algumas técnicas não boas sejam aplicadas em larga escala, pelo menos. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, vou aproveitar e perguntar para o doutor Hélio. Tratamentos revolucionários também tem aí na fisioterapia. E às vezes o paciente chega com essa informação. Hoje a gente tem a informação, né? É de muito fácil acesso. Mas eu acho que é tão importante, porque a gente sabe que a escolha do médico, mesmo se tem que pagar, o paciente paga, porque no médico você vai ali uma vez, depois vai no retorno. No fisioterapeuta também, porque é quem vai guiar o teu paciente no dia a dia ali, né? Então, o fisioterapeuta também precisa ser, eu sempre acredito que tem que ser aquele lugar de fácil acesso, tem que ser o lugar onde a pessoa está. Se não chove, faz frio, ninguém vai. E alguém que a pessoa confia. Então, o meu fisioterapeuta traçou esse objetivo aqui para mim e é assim que eu estou seguindo. E aí, você fica mais seguro, né? Sim. Porque você explica o que vai ser feito, e aí quando a família fala, mas eu ouvi dizer, eu li sobre, mas o meu fisioterapeuta disse que a melhor abordagem para mim é a que a gente está fazendo agora. Como é que o fisioterapeuta precisa encarar esse papel também de tanta confiança, né? É com a conversa a cada sessão, explicando e mostrando e animando, porque o doutor André também falou que o paciente passa por esses ciclos. Com a fisioterapia não deve ser diferente, né? De repente ele deu aquela exagerada e atrasou um pouquinho, você vai remanejar. Explica um pouquinho enquanto eu chego até lá, por favor. Ok. Essa relação de confiança é fundamental para que a gente tenha um relacionamento e um bom funcionamento de todo o processo de tratamento. É fundamental que o fisioterapeuta, nas primeiras consultas, ele tenha um momento muito importante para se conectar com esse paciente e construir uma relação de confiança. Então, não há nenhuma coisa mirabolante, não há nenhum tratamento mágico e uma das coisas que a gente mais combate na fisioterapia hoje é o tratamento passivo. Você me procura, eu deito numa maca e alguma mágica é feita pelo fisioterapeuta e eu fico bom, eu fico curado. Não. Geralmente é uma conversa, geralmente é uma consultoria, você vai caminhar, eu vou te indicar os caminhos, esse relacionamento do dia a dia vai nos fazer conquistar as coisas juntos e esse tratamento tem que ser individualizado, esse tratamento tem que ser em poucas pessoas ao mesmo tempo, porque senão você não vai ter como construir essa relação e como alcançar esse objetivo. Já já a gente volta para saber mais sobre a importância dessa abordagem multidisciplinar na dor. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre dor crônica, mas com muita leveza, porque a gente está aprendendo mais sobre essa abordagem multidisciplinar e sobre como dá para melhorar, ter mais qualidade de vida, né? Voltar a fazer as suas atividades. A gente vai entender um pouquinho mais nesse bloco com os nossos dois especialistas. Hoje eu recebo o Dr. André Mansano, ele é médico intervencionista da dor, e o fisioterapeuta, Dr. Hélio Nishioka, também está aqui conosco hoje, fazendo a sua estreia aqui no Consulta ao Doutor. Dr. André, vamos falar um pouquinho da fibromialgia? O que popularmente, vou contar quais são os relatos, tá? O que popularmente as pessoas falam? Tenho fibromialgia, sinto dores no corpo todo. Só não dói o fio de cabelo. Tem dor no corpo inteiro. Fibromialgia é essa dor generalizada? O fato de sentir a dor generalizada, pá, carimbou. Fibromialgia, é assim? Infelizmente, o fato de sentir dor generalizada usualmente leva ao carimbo de fibromialgia. Isso é um pouco perigoso. Perigoso por quê?
Porque a gente sabe que um bom tratamento, ele usualmente vem de um bom diagnóstico, um diagnóstico preciso, né? Os estudos americanos, que é o país ainda que mais estuda medicina no mundo, mostram que até 75% daqueles pacientes que têm diagnóstico de fibromialgia não contemplam os critérios diagnósticos. Qual a porcentagem? 75%. Popularmente conhecido como 3 em cada 4 pacientes, né? O que acontece é que existem várias doenças que têm como sintomas, entre aspas, os mesmos sintomas de fibromialgia, que são dores pelo corpo inteiro, um cansaço, insônia, um comportamento um pouco mais depressivo, coisa que o valha, né? Então, doenças da tireoide, por exemplo, o hipotireoidismo pode causar tudo isso, deficiências vitamínicas específicas, tá? E deficiências de fato, não adianta sair tomando vitamina torta direita que não resolve, alguns tipos de reumatismos, né, que são doenças onde o sistema imune do próprio organismo acaba atacando algumas células do próprio organismo, né, interpreta aquela célula como perigosa e ataca aquela célula. Isso pode causar dores pelo corpo inteiro. Então, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, coisa que vale. Algumas infecções crônicas. Então a gente percebe que existem várias doenças que têm como próprios sintomas os parecidos com fibromialgia. Quando que a gente diz que o paciente tem fibromialgia? Quando nenhuma doença dessas é detectada. Então, para isso, a gente precisa ouvir a história do paciente, examinar o paciente e, eventualmente, alguns exames de sangue são necessários, tá? Então, feito o diagnóstico, para resumir, o tratamento tem que ser multidisciplinar, tá? E aí existe um tripé que não pode faltar. Existem outros tratamentos que são úteis, mas um tripé não pode faltar. Alguns medicamentos, que eu não vou falar o nome aqui para ninguém sair tomando, tá bem? Atividade física. Se a gente for escolher uma coisa para o paciente com fibromialgia fazer, se for para escolher uma, não pode fazer uma só. Mas se for para escolher uma, na minha opinião, é atividade física regular. Qual? Na minha opinião, qualquer uma. Aquela que for mais fácil e mais gostosa para o paciente. E psicoterapia, tá? Os estudos mostram que a psicoterapia tem o mesmo poder analgésico que os medicamentos. Então não pode faltar no coquetel do tratamento desse paciente. Vamos atender a telespectadora? Está na linha Silvana, fala conosco de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Oi, Silvana, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Denise. Seja bem-vinda. Tudo bem. Seja bem-vinda ao consulta ao doutor Silvana, fica à vontade. Pode fazer sua pergunta. Que bom que eu consegui hoje. Estou feliz também. É o seguinte, Denise, esse programa está sendo maravilhoso, porque meu marido está com um problema na coluna que está comprimindo a medula dele. Aí ele está tomando um remédio, que eu vou falar o nome, porque o doutor deve saber, um remédio chamado Paco. Tá. E não está adiantando lá tirar a dor dele. Inclusive, ele só vive reclamando que está doendo muito aqui a parte torácica. E foi passado para ele fazer hidroterapia. Ele está fazendo, que é o que está melhorando um pouco. Mas, mesmo assim, tem dias que ele está com muita dor. Aí eu gostaria de saber do doutor, será que é necessário que ele faça uma cirurgia ou não? A minha preocupação é essa, dele ter que fazer cirurgia, e a gente tem um pouco de receio, porque dizem que essa cirurgia às vezes pode ficar paraplégica, essas coisas que a gente às vezes não entende, né, mas fica sabendo. Aí eu gostaria de uma ajuda. Obrigada, Silvana. Um abraço para você. Muito obrigada pela confiança aqui no Consulta ao Doutor. Doutor André, como é que a gente ajuda a nossa telespectadora que fez a pergunta sobre o marido dela, que tem um problema na coluna, comprime a medula e ele não está fazendo o que foi proposto, mas sem grandes resultados? A pergunta é muito boa, isso pode ajudar inclusive vários pacientes, vários telespectadores. Então é o seguinte, quando a Silvana diz que ele está comprimindo a medula, eu posso apostar que isso é algum laudo de algum exame de imagem. Tá? Posso apostar que ela leu isso no laudo de exame de imagem, isso é um pouco perigoso. Ela pergunta especificamente se ele vai precisar de cirurgia. Existem basicamente duas indicações cirúrgicas que são muito importantes de ter em mente. Uma é aquela dor que não melhora com nada. Mas quando eu falo que não melhora com nada, não é só esse medicamento que você falou. Não melhora com um programa de fisioterapia, que depois eu vou passar a bola para o Hélio falar. Não melhora com um programa de fisioterapia, e não é de 1 a 2 semanas, vai ser a médio prazo, longo prazo.
Não melhora com alguns medicamentos, eventualmente com algum procedimento menos invasivo do que a cirurgia. Então é a dor que não melhora mesmo, tá? Ou quando a compressão da medula, isso pode acontecer, a compressão da medula começa a levar uma diminuição progressiva da força, por exemplo, da perna. Aí esse paciente tem que operar. Fora isso, nós temos um campo imenso para um tratamento conservador. Então o paciente deve insistir nesse tratamento conservador. Eu costumo oferecer para o meu paciente aquilo que eu faria se fosse eu se tivesse eventualmente uma hérnia de disco, eu ia lutar até o último dia para não operar. Só se fosse extremamente necessário que eu ia para a cirurgia. Eu queria que o Hélio falasse sobre a fisioterapia nesse caso. Então, a boa fisioterapia é uma luta no dia a dia para a gente conseguir oferecer aos pacientes a boa fisioterapia. Então, a sugestão que eu dou a todo mundo que está assistindo é, se você passa muito pouco tempo na fisioterapia, num atendimento, a fisioterapia não é efetiva. Se você fica o tempo todo deitado, recebendo tratamentos passivos, essa fisioterapia também não vai ser efetiva, né? Esses acessórios, esses equipamentos que a gente usa num tratamento, eles podem ser usados, eles devem ser usados, mas eles têm o seu papel. O mais importante, sobretudo, é fazer uma avaliação, excluir os pontos de gravidade, a gente consegue tranquilizar o paciente, né? Uma dor persistente também existe por fatores emocionais, por fatores psicológicos. Esses fatores têm que ser abordados, porque às vezes existem eventos na vida do paciente que calham exatamente com o começo da dor persistente, com o começo da dor forte, e isso tem que ser abordado de maneira mais além de parar de tratar a coluna e começar a tratar o paciente, olhar de maneira mais ampla, olhar para o cenário e convidar o paciente para olhar para esse cenário, né? Tá tudo bem na sua vida? Não, tá muito difícil, estou me separando da minha mulher, ela quer todo o meu dinheiro e eu estou desempregado e meus filhos brigam comigo. Esse cenário, eu não durmo, eu não consigo comer direito, eu estou muito estressado, eu não faço atividade física, estou obeso. Então, assim, todos esses fatores, eles são mais importantes do que só uma hérnia de disco, né? Eu mesmo tenho uma hérnia de disco lombar diagnosticada por uma ressonância que nunca doeu. Então, assim, nem sempre o que a gente vê no exame de imagem deve ser levado em consideração se essa imagem não condiz com o paciente com sinais de gravidade, com sinais de alerta, que devem ser avaliados pelo médico, que devem ser avaliados pelo fisioterapeuta. Parte do tratamento, grande parte do tratamento deve ser ativo. A gente deve trabalhar em educação com o paciente, conversar, criar vínculo, criar relacionamento, ensinar ao paciente, esclarecer. Grande parte do problema vem de desinformação, de informação errada, de informação que não ajuda o paciente. Então nós temos que encorajar, parar de fugir da dor e encarar a dor de frente e resolver o problema do paciente de uma maneira mais ampla, pedindo ajuda do médico, pedindo ajuda do psicólogo, pedindo ajuda de toda uma equipe. E esse é o melhor caminho, o trabalho ativo, sair do sofá, fazer atividade física que dê prazer ao paciente, né? Mas, Hélio, qual o melhor exercício que eu posso fazer? O melhor exercício é o exercício que você sente prazer em fazer. Mas eu não sinto prazer em nenhum. Experimente os exercícios. Às vezes a pessoa não sente prazer em fazer exercício, mas, por exemplo, nunca tentou fazer dança de salão, nunca tentou fazer uma caminhada no parque. E isso pode ser um divisor de águas na vida do paciente. Então, mexa-se. Dilma está na linha, nossa telespectadora, fala conosco de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. Oi, Dilma, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vinda à consulta ao doutor, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Dilma? Oi. Pode fazer sua pergunta. Tem 4 meses que... Tem 4 meses que eu levei uma queda na praia. Com isso, não foi bem uma queda. O meu neto bateu com a cabeça na canela. Na minha canela, quer dizer. Aí eu fraturei a tíbia. Tá. Fiz a cirurgia. Pode continuar, Dilma, a gente te ouve. Eu fiz a cirurgia e o que está acontecendo? Já tem esse tempo
corpo todo. E o pé, ele está edemaciado, e continua edemaciado, mesmo depois da cirurgia. E tem esse incômodo na perna. Eu não tenho posição para ficar deitada nem sentada, que tem uma ardência, não é nem dor, é uma ardência do lado onde foi colocada a placa, que eu coloquei uma placa, 5 pinos e 2 parafusos. Tá certo. Obrigada, Dilma. Nossos especialistas vão tentar te ajudar com essa informação. É claro que é difícil, porque ninguém está vendo o caso da nossa telespectadora, né? Mas o relato dela é que ela sofreu aí um problema, uma batida, né? Então, do neto aí, fraturou a tíbia dela. Ela operou, continua muito inchado. Eu não perguntei, que é exatamente para a gente abrir essa possibilidade. A gente não sabe se ela fez continuou o programa todo da fisioterapia, se voltou para o médico para depois ver se realmente houve ali o esperado. Não sabemos das consultas pós-operatórias dela, nós não temos detalhes, que também é bacana para os nossos especialistas conseguirem dar esse feedback e ajudar mais pessoas, né? Explica um pouquinho pra gente, então. O que se espera? Ela conta que está inchada, não consegue ficar em pé, não consegue ficar sentada. O que falta aqui, né? Ela tá se queixando, precisa voltar no especialista que a operou? Precisa. Dilma, algumas coisas me preocupam caso você não tenha sido avaliado por algum especialista por enquanto. Dores pós-operatórias precisam ter um diagnóstico. Quando você fala que você operou, você provavelmente está caminhando menos, eventualmente imobilizada, coisas do tipo, e você tem um edema na perna, eu preciso que alguém examine para afastar a possibilidade de trombose na perna, né? Isso pode ser perigoso, porque a trombose, que é na verdade as veias um pouco entupidas na perna, ela pode aumentar o risco de ter uma embolia no pulmão. Então, de antemão, eu já sugiro que você procure uma ajuda médica para afastar essa possibilidade. Outra possibilidade que causa dor e inchaço pós-operatório, eventualmente, é a infecção, né? Então, onde foi operado, pode ter uma infecção. Normalmente, o paciente vai ter calor naquela região, né? Vai esquentar aquela região, vai ter vermelhidão na região, inchaço e dor. Então, é outro ponto que deve ser excluído, possibilidade de infecção. Outra coisa, já que foi operado com placa e parafuso e na perna passam vários nervinhos, é a possibilidade de ter uma lesão nervosa, não só pela fratura em si, mas eventualmente pela cirurgia, tá? E por fim, e um pouco mais complexo, seria o desenvolvimento de uma doença que inclusive leva complexo no nome. O nome da doença é Síndrome Dolorosa Complexa Regional, onde alguns pacientes desenvolvem um estado de dor muito mais exacerbado do que o próprio trauma, entre aspas, poderia causar, né? E aí normalmente o paciente tem dor ao simples toque, tem edema, tem inchaço, né? Tem aumento da temperatura, eventualmente até alteração do suor da região, né? Então, basicamente essas 4 coisas me preocupam, e se você não foi avaliada com relação a isso, eu sugiro fortemente que seja. Para o doutor Hélio, me chama bastante atenção em pós-operatórios, e se o paciente está sabendo em que momento ele pode começar a fazer a fisioterapia. Eu não sei se por conta ali do estresse do momento, ninguém quer operar, né? Às vezes o médico pode até dizer, olha, daqui uma semana, não sei dizer, estou dando aqui um exemplo, mas aí o paciente fala, não, acho que ainda está cedo para começar essa reabilitação. E o que eu já ouvi de histórias de pessoas que demoraram demais e depois tiveram grandes complicações, imobilizações depois de cirurgias aí que impossibilitavam a pessoa de fazer, inclusive a fisioterapia. Esse timing é muito importante, né? Então, o paciente ele já chega para você no timing correto, no tempo certo. Como é essa conversa? Porque de repente há uma indicação, o paciente te busca, mas muitas vezes você pode não conhecer quem o operou, né? Sim. Então, correto. O que a gente tem que pôr na cabeça é que o fisioterapeuta não sai fazendo tratamento sem antes olhar o paciente. Então você pode acabar de sair do hospital, tendo feito uma cirurgia em qualquer lugar, na coluna, no ombro, no joelho, e se consultar com o fisioterapeuta.
Fazendo essa consulta com o fisioterapeuta, ele deve ser capacitado para isso. Ele vai chegar à conclusão, olha, daqui 10 dias você volta. Ou não, podemos começar hoje, podemos começar daqui um mês. E ele vai aproveitar já nesse momento, essa consulta, educar o paciente em relação aos desconfortos que ele está sentindo, orientar as melhores práticas para conservar aquilo, preservando o resultado da cirurgia e orientando o paciente como proceder nos próximos momentos. Então, a gente tem que pensar sempre em fisioterapia como um momento onde a gente conversa, faz conexão e já faz um planejamento terapêutico. Então, podem ir tranquilos para a fisioterapia, porque a gente não sai fazendo tratamentos, a não ser que esse tratamento seja indicado naquele momento. Nós falávamos da fibromialgia. E a todo momento, quando as pessoas se referem à fisioterapia, elas pensam em algo pontual, né? Ah, vou fazer fisioterapia para o joelho. Para que você faz fisioterapia? Ah, faço para o ombro, para a coluna. E aí, com a fibromialgia, que é essa dor mais generalizada, uma queixa mais generalizada, algumas pessoas podem não entender como é que a fisioterapia vai ajudar. Como é isso? A gente tem que parar de falar em tratar uma estrutura, uma articulação, uma área isolada. A gente sempre trata da pessoa. Esse modelo é um modelo que a gente tende a colocar mais em desuso, que é o modelo centrado numa articulação, numa estrutura e num tecido. A gente tem que sempre olhar para o sujeito que está à nossa frente, para o paciente que está à nossa frente, como um ser que é biológico, que tem tecidos, que tem nervos, tem ligamentos, tem tendões, mas que é um ser psicossocial. Então, é sempre essa questão de parar de olhar apenas para a estrutura, não parar de olhar, mas assim, olhar para a estrutura, mas não só somente, para a né? estrutura, levar em consideração todos os aspectos, todas as multidimensões da vida do paciente. Tudo isso faz parte de um processo e um dos pontos de fator de risco para você desenvolver fibromialgia é um paciente deprimido. É um paciente muito entristecido, é um paciente com alterações psiquiátricas. E isso deve ser abordado por um psiquiatra, isso deve ser medicado por um psiquiatra e psicoterapia entra na jogada também como tratamento. Então, sempre que a gente recebe um paciente, a gente recebe um papel em branco, onde a gente leva em consideração todos os tratamentos que já foram feitos, a gente explica todos os tratamentos que não foram efetivos, por que eles podem não ter sido efetivos, e propõe um novo jeito de ver, um novo jeito de fazer. Sempre pensando numa exposição gradativa do paciente a algum movimento, tentando devolver a mínima funcionalidade ao paciente, onde ele possa fazer as coisas que lhe dão prazer, voltar ao trabalho, voltar ao lazer, voltar ao convívio das pessoas, conseguir aproveitar a vida, né? Então, assim, não é apenas tornar um joelho que não mexe, um joelho que mexe. É tornar uma pessoa que está disfuncional, inativa, uma pessoa ativa, funcional, que se relaciona, que é reconhecida, que é amada e que consegue ter uma vida mais próxima do normal possível. Adair está na linha, nosso telespectador, fala conosco de Pirajuí, São Paulo. Oi, Adair, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo à consulta. Pode fazer sua pergunta. É que eu sofri um acidente aproximadamente há 9 anos. Eu sofri um acidente aproximadamente há 9 anos e tive uma compressão de medula e fraturei a T12. E fui operado no mesmo dia. E por conta disso, eu herdei uma dor, principalmente na perna esquerda, que eu já fiz vários tratamentos com um especialista da dor e não obtive resultado até agora. Tomei vários medicamentos, inclusive medicamentos fortes, e não obtive a dor. E eu estou agora tentando uma receita para me tentar o canabidiol, o derivado da maconha, mas não consigo a receita, que nem um neurologista me dá essa receita. Então eu queria fazer uma pergunta para o doutor a respeito dessa dor, o que eu devo fazer? Obrigada, Adair. Como é que a gente ajuda nosso telespectador? Então, o que a gente percebe é que o paciente com dor crônica, tamanho desespero que ele tem, né, porque de fato o sofrimento é muito intenso, ele está em busca de uma pílula mágica, né? Então, e hoje se fala muito no canabidiol, cujos, eu sou muito sincero, os estudos científicos ainda para a dor não são tão animadores assim, né? Essa ainda é a minha opinião. Eu sou um pouco cauteloso com a questão de medicamentos mais novos, né? Então, ainda não me convenceu
com relação a isso. Eu percebo que a dor que o senhor apresenta já é algo um pouco mais grave, né? Pós um trauma grave com uma fratura do corpo vertebral e eventualmente tem uma lesão medular associada, né? Porque se ele teve o trauma lá em T12, que é um pouquinho mais acima, e tem a dor na perna, a não ser que ele tenha outro mecanismo para essa dor na perna mais inferior, digamos assim, possa ser que ele tenha uma lesão medular, né? E existe um tratamento, obviamente que eu não estou indicando isso, mas você poderia conversar com o seu médico, que é a estimulação medular, que é um procedimento que nós reservamos para dores mais complexas. Como que funciona isso? Nós colocamos um eletrodo que fica repousando atrás da medula, e esse eletrodo ele é conectado a um gerador, como se fosse um marca-passo, que fica debaixo da pele do paciente. Tá? E esse gerador emite impulsos elétricos 24 horas por dia naquele segmento da medula que foi lesionado, na tentativa, veja bem, na tentativa de aliviar a dor do paciente. Tá? Mas eu não olharia, para ser bem sincero, para o canabidiol como uma esperança tão grande assim. Pode ajudar? Eventualmente pode, mas não é uma pílula mágica, não. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, vou deixar essa pergunta para o doutor Hélio, nosso fisioterapeuta de hoje. Doutor, quando a gente fala de uma abordagem multidisciplinar, e aí falávamos aqui da fibromialgia, por exemplo, onde grande parte dos pacientes precisariam desse apoio com psiquiatra, com psicólogo, muitas vezes vai ao psiquiatra porque precisa de remédio para ser administrado por esse profissional. É uma oportunidade. Então, a fisioterapia, a pessoa vai fazer o tratamento, ao mesmo tempo ela não pode escolher. Vou usar o remédio, então vou abandonar a fisioterapia. Não é isso, né? Mas quando a pessoa precisa, fazendo uso da medicação, quando bem indicado, a fisioterapia trabalha melhor. Tem gente que não consegue receber o toque na pele, né? É uma dor muito forte, então você não consegue trabalhar. E aí você precisa que a pessoa faça o uso direitinho do remédio para que a fisioterapia possa ser feita e ser mais efetiva. Explica um pouquinho para a gente enquanto eu chego até lá. Claro. Um dos grandes problemas de você trabalhar, passar por uma equipe multidisciplinar e não obedecer a todos os passos dessa atuação de vários profissionais, é você boicotar um ou outro. Então o médico, isso é muito frequente no consultório, o médico te passa um remédio para o paciente e o paciente se encaminha para a fisioterapia para começar um tratamento. E ele chega para mim, eu começo uma conversa de avaliação e o paciente fala, o médico me passou esses 3 remédios aqui, mas eu não vou tomar não. Eu falei, é mesmo? Não vou tomar não, porque eu não quero, esse remédio aqui vai me viciar, vai me deixar, né? Eu falei, mas você falou isso para o seu médico? Não, não falei. Então é importante que as coisas sejam claras, que o paciente seja claro consigo, que ele tenha franqueza com o seu médico, de dizer que não aceita aquele remédio, que há opções, existem opções, e que ele também se submeta com confiança aos tratamentos, porque é importante que a medicação ela pode ser ajustada. Então, um remédio pode dar sono? Pode dar sono, mas levando essa queixa para o médico, ele pode ajustar esse remédio e ajustar de uma maneira que tenha menos sono, ou que não tenha sono, ou trocar a medicação. Então é importante que isso seja informado, que o paciente siga todos os passos de todos os membros da equipe multidisciplinar. Já eu volto para a gente aprender mais sobre dor crônica e essa abordagem multidisciplinar que é tão importante. Volto para a entrevista com o doutor André Mansano, ele é médico intervencionista da dor, e eu também recebo o doutor Hélio Nishioka, fisioterapeuta, explica para a gente também a importância dessa abordagem multidisciplinar, que a gente fala tanto aqui, em tantas entrevistas, né? Recebi um comentário da doutora Triana Portal, querida psicóloga, super amiga, está sempre também aqui no programa, falando dessa importância também de um médico que reconhece a psicoterapia como abordagem para a dor, né? Então, a gente sabe que não são todos os médicos que reconhecem dessa maneira, que acreditam ali o trabalho do psicólogo também e da importância da psicoterapia na abordagem da dor, né? Então, o comentário da doutora Triana, que está sempre assistindo ao consulta também, em breve ela estará aqui conosco para um bate-papo incrível também. Doutor André, fala um pouquinho a gente sabe que hoje a gente fala bastante de cirurgia, tem vários perfis de pessoas, né?
tem a pessoa, o paciente, que quer fazer cirurgia, que é para deixar toda a que está deixando toda a responsabilidade nas mãos da equipe, né? E a gente já sabe, já desmistificou isso, mas popularmente algumas pessoas ainda acreditam que operou, resolveu. Não é isso, nós já falamos aqui muitas vezes sobre esses aspectos, né? Pós-cirúrgicos. Tem paciente que nunca opera de jeito nenhum, nem quando há a indicação muitíssimo bem feita, o paciente não quer operar. E hoje ganha muito espaço essas abordagens minimamente invasivas, né? Queria que você explicasse um pouquinho o que está disponível hoje e como é que essa escolha é feita. Como é que médico e paciente decidem isso e em que local essas abordagens podem ser feitas? Se são em hospitais, é ambulatorial, faz no consultório, como é isso? Existem várias opções atualmente, normalmente procedimentos que nós chamamos de procedimentos percutâneos. Quando vocês ouvem o termo percutâneo, é através de uma agulha que é introduzida pela pele, quer dizer que não envolve corte, né? Nós temos infiltrações com substâncias anestésicas e anti-inflamatórias, nós temos radiofrequência, que visa, na verdade, inativar algumas estruturas nervosas, obviamente estruturas nervosas que não têm responsabilidade para movimento, né, digamos assim. Alguns tratamentos que envolvem a estimulação de alguns neurônios que visam inibir a dor. Tá? Eu gosto muito de um estudo científico que ele é muito representativo do que acontece na prática. Tá? É um estudo onde os pacientes tinham hérnia de disco, eram perto de 100 pacientes que tinham hérnia de disco, que não estavam melhorando com a fisioterapia, isso eventualmente acontece, e estavam na fila da cirurgia. Tá? E aí os pesquisadores resolveram fazer o popular bloqueio. O que seria o bloqueio para o paciente com uma hérnia de disco? Primeiro, a hérnia de disco dói porque ela comprime o nervinho que desce para a perna, que popularmente é conhecido como nervo ciático. Então, guiado por um aparelho de raio-x, nós fazemos uma infiltração de um anestésico e um anti-inflamatório naquele nervinho que está comprimido. Isso, na grande maioria das vezes, traz um alívio momentâneo que é muito grande. Tá? Esses pacientes, ponto importante do estudo, esses pacientes continuaram com a mesma técnica da fisioterapia. Então, antes, eles não estavam melhorando com a fisioterapia. Depois da realização do bloqueio, eles passaram a melhorar com a fisioterapia. Então, o que é importante? Não vão fazer um procedimento como esse, achando, brincando aqui, que vocês vão se livrar da fisioterapia. Não, vocês não vão se livrar da fisioterapia. Vocês vão ter que continuar fazendo a fisioterapia. E aí, o que eles perceberam? Menos de 20% desses pacientes que já estavam na fila da cirurgia precisaram operar. Tá? Então, ponto número 1, existem tratamentos alternativos, e quando eu falo alternativo, não é que seja pouco estudado, à cirurgia. Ponto número 2, o tratamento multidisciplinar, ele deve acontecer independente de você fazer um procedimento minimamente invasivo ou a cirurgia em si, porque mesmo o paciente que opera, ele deve continuar com a fisioterapia. Tá bem? Então, eu acho bastante interessante esse estudo que representa o paciente que vem para mim. Porque o paciente que melhora com a fisioterapia, ele não precisa vir em mim. Ele melhorou, ótimo. Todo mundo feliz. Vamos preparar para dar um recado? Enquanto eu chego até lá, quando você fala desses bloqueios, eles duram para sempre, duram um período que já é pré-determinado através de estudos, então você tem que voltar para talvez reaplicar aqui daqui 6 meses, 8 meses, ou você, dependendo do que até menos tempo duram esses bloqueios. Como que é isso? A estimativa de tempo e de volta para fazer novamente. Quanto tempo duram esses bloqueios? Essa pergunta é importante, sempre é feita pelo paciente, deve ser feita mesmo, mas a resposta mais sincera que eu posso dar é: essa duração é imprevisível. Eu tenho pacientes que duraram, inclusive, para sempre, né? A analgesia, o efeito analgésico do bloqueio. Eu tenho pacientes que tem duração de só algumas semanas e tenho pacientes que têm duração de meses. Por quê? Porque nós não sabemos exatamente como que o paciente vai se comportar. Vamos imaginar que seja uma hérnia de disco. Nós sabemos atualmente que as hérnias de disco, elas têm o potencial de ser reabsorvidos em mais de 50% das vezes. Isso é um dado importante. Então, quando o paciente tem o diagnóstico de uma hérnia de disco, não se desespere.
em mais de 50% das vezes ela é reabsorvida. E quanto maior ela for, maior a chance dela ser reabsorvida. Então, se isso acontecer durante o tratamento, maior a chance do paciente ficar sem dor. Se a hérnia eventualmente piorar, que é uma possibilidade mais remota, menor é a chance desse paciente permanecer sem dor. Tá? Então, tudo isso é muito importante. Já eu volto para saber mais também dessa janela de oportunidade que se abre aí de fazer a fisioterapia. O doutor falou que é importante, com toda essa pesquisa, desse estudo que foi feito, você não pode perder a chance de melhorar a qualidade de vida. Já a gente fala sobre essas janelas aí de oportunidade terapêuticas. Eu volto a conversar com os nossos especialistas. Nesse momento, queria passar a bola para o doutor Hélio, nosso fisioterapeuta, para falar dessa janela de oportunidade e se, dependendo da terapia, né, o que foi planejado, o que foi programado, o paciente relata, se existem esses relatos, de que até os procedimentos minimamente invasivos duraram mais por conta de uma fisioterapia bem feita, da fisioterapia adequada, daquilo que foi planejado e cumprido pelo paciente, doutor. Então, a gente às vezes tem uma dor meio descontrolada no paciente, uma dor desproporcional, que não permite que a gente consiga trabalhar de maneira adequada. E nesse quadro, nesse cenário, é bastante interessante o uso de terapias minimamente invasivas, percutâneas, porque isso abre para nós uma janela de oportunidade para conseguir abordar melhor o paciente, né? Junto com isso, é importante que essa janela seja bem aproveitada. Então, nesse momento, é importante que o paciente se conscientize de que ele vai ter que fazer o tratamento fisioterapêutico e já vai, o profissional já vai plantando na ideia do paciente de que ele vai ter que adotar hábitos melhores, fazer atividade física e desse estilo de vida ele não tem alta, né? É necessário caminhar, é necessário dormir direito, é necessário buscar realização pessoal, é necessário ser reconhecido. Então, é importante que a gente busque conscientizar o paciente, educar o paciente de que a dor dele vai além de uma estrutura, vai além de apenas um machucado, uma lesão, né? Então, é importante que a gente conscientize esse paciente. Doutor André, mesmo nas abordagens minimamente invasivas, dá para você ir crescendo nesse grau? Então, você começa com algo que é mais conservador, mesmo minimamente invasivo, e vai crescendo, ou não é assim nesses procedimentos? Não, é assim também, né? Então, a gente sempre vai daquilo que é mais simples, daquilo que tem menos chance de dano ao paciente. Vamos usar a hérnia de disco como exemplo, né? Então, o paciente tem uma hérnia de disco, começa a usar medicamento, faz a fisioterapia. Se eventualmente isso não trouxer o alívio que ele precisa, a gente então parte para as técnicas minimamente invasivas. Primeira opção, o bloqueio, essa infiltração, entre aspas, um pouco mais simples, que ela é bem específica e bem controlada. Se isso não resolver, em alguns tipos de hérnia, nós podemos fazer até o que nós chamamos de descompressão, nome feio, descompressão percutânea do disco intervertebral, que tecnicamente é colocar uma agulha dentro do disco intervertebral e tentar remover parte dessa hérnia através dessa agulha. Nós temos vários dispositivos que podem nos auxiliar. Alguns aspiram a hérnia, outros cauterizam a hérnia, então tem vários mecanismos para isso. Mas já é um tratamento um pouco mais avançado, tá bem? Nós temos a cirurgia endoscópica, cujo corte é bem pequenininho. E por fim nós temos a cirurgia aberta, que é com corte convencional. Então a gente sempre vai evoluindo, né? É claro que dependendo do paciente e dependendo do tipo, agora falando de hérnia, né? Dependendo do tipo de hérnia, nós podemos pular ou não uma etapa, de acordo com a intensidade da dor e de acordo com a experiência que a gente tem com o resultado de cada procedimento desse para aquele caso específico. Um dos telespectadores que ligou para cá, uma telespectadora, fez uma pergunta sobre, tá comprimindo a medula. Então, não é porque sente a dor, que essa dor irradia para a perna, que está comprimindo. Não necessariamente. Eventualmente, o que está sendo comprimido é o nervo que passa lá na perna. Então, por exemplo, os nervinhos saem da coluna, para falar da região lombar. Os nervinhos saem da coluna, passam na região do glúteo e se transformam no nervo ciático. Então, o nervo ciático, na verdade, ele é formado por vários nervos que saem da coluna. E ele passa por alguns músculos para chegar até a perna. Esses músculos, por si só, eles podem comprimir o nervo ciático. Então, o músculo mais conhecido é o piriforme.
que fica abaixo dos músculos do glúteo. Né? Ele pode comprimir o nervo ciático e não tem nada a ver com a medula. E pode dar a mesma dor, irradiada para a perna até o pé. Né? Então, o exame físico é fundamental para diferenciar esse tipo de coisa. Doutor Hélio, das terapias disponíveis na fisioterapia, uma telespectadora também falou da hidroterapia, que é a fisioterapia na água, que não é hidroginástica, é hidroterapia. Você mora num lugar, de repente até o médico sugeriu, ele mesmo disse, mas você mora num lugar que não é o que está mais acessível ali para você. Dá para fazer outras terapias, né? Então, não necessariamente você precisa ficar preso a uma estrutura que não está disponível em todos os lugares, né? Não, a gente tem que tratar do que o paciente traz referido como sintoma e a gente tem que, mais uma vez, falar com o paciente sobre outras causas que essa dor pode ter e buscar, juntando um olhar, uma parte mecânica do paciente, alguns movimentos melhoram dor ciática, em algumas posições do corpo melhoram dor ciática, melhoram a irritação do nervo, a gente consegue controlar essas dores com movimentos simples, sem nada invasivo, sem uso de medicação. Então, é muito importante que o paciente seja explorado pelo profissional em busca desse movimento ideal e saber também que todo procedimento, seja ele médico, seja ele do fisioterapeuta, ele pode ter efeitos colaterais. Então, eu posso passar um movimento para o paciente que às vezes a dor aumenta um pouquinho, e eu costumo dizer para o paciente, olha, descobrir o que te piora também é muito importante, porque eu consigo imaginar melhor o que é que vai te melhorar. Então, esse contato, o tratamento tem que ser mais pessoal, o tratamento tem que envolver um relacionamento, uma acessibilidade do paciente ao clínico, para que haja essa troca de informações. Olha, o que você me fez melhorou aqui, piorou ali, a gente consegue ajustar. Então, não seja imediatista, tenha uma visão de médio e longo prazo, a gente vai alinhar essas expectativas de curto, médio e longo prazo, mas existem todas as possibilidades de melhorar, sabendo que sempre vai passar por um processo onde envolve um trabalho do terapeuta, um trabalho do fisioterapeuta, mas também envolve muito trabalho do paciente. Sair da zona de conforto, deixar de comer qualquer coisa, deixar de não dormir, deixar de não fazer atividade física, envolve tudo isso para que a gente tenha um resultado mais consistente e duradouro. Olha, hoje a gente está falando dessa abordagem multidisciplinar com um médico intervencionista da dor e um fisioterapeuta, mas quando a gente fala de dor, dependendo da região e como está esse paciente, afinal o que é tratado é o paciente, pode ser que isso envolva perder peso, né? Você já falou da atividade física, uma alimentação mais adequada, pode ser que envolva ainda outras especialidades médicas, né? Porque quem relata uma dor, de repente, aí na coluna, pode ficar sobrecarregada por conta do excesso de peso. Então, vai muito além do que a gente pode imaginar. E o que eu acho fabuloso no trabalho de vocês é a evolução do paciente, porque o paciente, ele vai melhorando, e ele está ali todo dia, né? Ele pode falar que, será que essa melhora já foi significativa? Mas com o histórico que vocês têm, olha, mas você lembra que você chegou aqui, a sua nota para dor era 8, hoje você me deu uma nota 4. Isso é importante também, evolução, né? E as escalas funcionais, né? Porque quando a gente avalia o paciente com dor do ponto de vista objetivo, tá? A gente não quer saber exatamente só a intensidade da dor. É importante a intensidade da dor, mas as escalas funcionais são importantes. O quanto que essa dor está limitando o paciente. Muitas vezes o paciente tem uma dor nota 8, ele volta depois de um tratamento falando que a dor está nota 6. Mas quando nós aplicamos as escalas funcionais, que eu vou explicar o que são, nós percebemos que aquele paciente, por exemplo, ele não conseguia trabalhar e agora ele está conseguindo trabalhar. Ou ele não conseguia ficar sentado, agora ele consegue ficar sentado. Ou ao contrário, ele não conseguia caminhar, agora ele está conseguindo caminhar muito mais. E muitas vezes quem nos auxilia nisso é a família. Tá? É a família. O esposo ou a esposa que alerta, olha, mas veja, você não conseguia caminhar, agora você está conseguindo caminhar. Até porque a gente não tem a capacidade, felizmente, de lembrar da dor que a gente sentia. Tá? A gente lembra da dor que a gente está sentindo hoje. A gente lembra que estava sentindo uma dor há um mês. Mas a sensação daquela dor a gente não consegue lembrar. Graças a Deus, né? Só faltava essa. Eu até brinco, senão mulher não tinha 2 filhos, né? Se ela lembrasse da dor anterior, né? É uma questão evolutiva também. Né? Então as escalas funcionais são importantes para a gente monitorar o efeito de um tratamento.
Eu acho que é muito importante a gente tomar cuidado com questões estigmatizantes. Não faça mais movimento. Eu olho a ressonância magnética da coluna lombar de um sujeito de 50 anos e vira o paciente e diz, sua coluna é de um velho de 80 anos. Quer dizer, isso é um tipo de informação que tem até nome, que é nocebo, que não ajuda o paciente, que enche o paciente de medo, de receio, de desconfiança da própria estrutura. Ou seja, desconfie se alguém te falar uma frase dessa, não fique lendo laudo de ressonância. É normal que tenhamos rugas por fora e é normal que tenhamos rugas por dentro. Esses sinais não são sinais, como eu mesmo disse, eu tenho uma hérnia lombar extrusa na lombar e não dói, né? Não necessariamente você vai ter sintomas porque você tem protrusões, porque você tem alterações. Então, não se deixe estigmatizar, não receba facilmente o rótulo de fibromiálgico, não receba facilmente o rótulo de incapaz. Eu acho que o paciente também tem que lutar pela melhor informação, ele tem que lutar pelo melhor caminho, pelo melhor trabalho e saber que para ele melhorar, ele tem que melhorar vários aspectos da sua vida e se colocar a caminho. Caminhar, pedalar, transpirar e cuidar da sua vida no geral. Infelizmente o nosso tempo acabou. Eu vou passar os contatos, começando pelo Dr. André Mansano, www.drandremansano.com.br. Doutor abreviado, andremansano.com.br. No Facebook você encontra Medicina da Dor e no Instagram, Dr. André Mansano, DR também, DR André Mansano. E telefone do Dr. Hélio é 11 99272 8188 e no Instagram, @Hélio Nishioka, o nome do doutor, Hélio Nishioka. Doutor Hélio, doutor André, obrigada por terem vindo, espero recebê-los aqui em outra oportunidade. Bom fim de tarde, Obrigado, viu? Denise. Obrigado, prazer. Prazer foi meu. Obrigada a você que escolhe ficar bem acompanhado e bem informado aqui no Consulta ao Doutor. Fiquem com Deus, te vejo amanhã. Tchau.